noite! Muito boa noite! Hã? Boa madrugada? Ah, é verdade, pode ser uma boa noite, boa tarde, bom dia. Eu não sei, né? Boa noite para quem está aqui ou um bom para quem está acompanhando a gente lá pela telinha. Sabia que está cheio de gente acompanhando a gente lá pela telinha? Então seja muito bem-vindo, você que acompanha a gente pela telinha, não é verdade? Então nós estamos começando mais um culto tão especial e nós queremos desejar boa noite, bom dia, boa tarde ou quem sabe uma boa madrugada, como o nosso amigo falou, né? Depende do horário de quem está assistindo a gente. Nós vamos começar de um jeito bem especial, levantando a nossa mãozinha aqui, a outra mãozinha ali, chacoalhando, chacoalhando, 1, 2, 3 e gruda as nossas mãozinhas. E sabe o que mais nós vamos fazer também? Além de juntar as nossas mãozinhas, nós também vamos fazer o quê, hein? Nós vamos fechar os nossos olhos, porque às vezes a gente fica só com a mãozinha juntinha, mas a gente fica prestando atenção no que está acontecendo à nossa volta. E aí a gente fica se distraindo. Mas quando a gente vai fazer o que mesmo? Orar, a gente precisa pensar naquilo que nós estamos falando com o nosso Deus. E nada pode ficar tirando nossa atenção, não é verdade? Então nós vamos falar com o nosso Deus de olhinho bem fechado e pedir para Ele abençoar esse nosso tempinho que vai fazer assim, ó. Vai passar tão rápido. Nós vamos falar para Deus nos abençoar, cuidar de nós, abençoar também nossa família e agradecer Ele por nos dar tantos amigos e mais ainda, por Ele nos dar Jesus, que é o nosso grande amigo e nosso Salvador. Vamos lá então? A mãozinha bem juntinha, cadê? A mãozinha bem juntinha. Será que tem quem está lá em casa também juntou as mãozinhas? Ai, gente, não sabe, né? Mas eu espero que sim. Junta as mãozinhas. Isso, junta as mãozinhas, abaixa a cabeça como sinal de que a gente tem aquele respeito todo especial pelo nosso Deus. Fecha os olhinhos. Nós vamos falar com Deus. Querido Deus, nós te agradecemos pelo seu amor, pela sua bondade, porque o Senhor nos ama tanto, que nos deu tantos amigos, família, pessoas tão especiais para conviverem com a gente. E o Senhor também nos deu Jesus para ser o nosso amigo, o nosso Salvador. Nós te agradecemos por isso. Nós também queremos dizer que nós te amamos. E nós queremos, nesse tempinho tão especial, aprender do Senhor, da sua palavra. Nós te agradecemos por essa igreja tão especial. No nome de Jesus, amém! Abra os olhos. Eu estava pensando e fiquei pensando que a gente, né, todas as pessoas, elas passam por muitos problemas. Ai, são tantos problemas que as pessoas passam na vida e problemas até mesmo no coração. Problemas que, olha, se a gente fosse falar dos problemas, seria uma noite ou até muitos dias falando sobre os problemas. Problema muitas vezes no coração, que parece que não sara nunca. Ai, aquele problema que parece que não dá nem para colocar um curativo. Problema que não sara. Aquela dor no coração, assim, ó, que nada do que a gente faz resolve. Ai, o que fazer? Problema muitas vezes, deixa eu ver, ai, de ficar triste, sozinho. O que fazer? Problema de ficar ali com saudade de alguém. E o que a gente faz quando tá com tanta saudade de alguém que foi morar tão longe, ou de alguém que a gente sabe que não vai voltar nunca mais? O que fazer com esses problemas? Problema que às vezes acaba se envolvendo em fofocas, ou até mesmo fazendo fofoca da vida de alguém. Ai, acaba se envolvendo num problemão. Ai, o que fazer? Essas coisas acabam trazendo problemas para a nossa vida. E olha, sabão nenhum resolve isso. E o que mais? E quando a gente está com um problema lá em casa, ou problema com o irmão,
escola com amigos. Essas coisas são problemas que a Bíblia chama de pecado. É problema do pecado. E muitas vezes a gente não consegue resolver. Não consegue resolver pelas nossas próprias forças. Não adianta a gente achar que a gente é legal, que a gente é bonito, que a gente é gente boa. E nós vamos conseguir resolver pela nossa própria força. Não. E nem que nós vamos chegar no mercado e comprar um sabão especial. Porque esse sabão especial vai tirar a sujeira do pecado do nosso coração. Não. Pode falar. Não sei uma marca de sabão que não chega essa parte. É, qual é? O telefone. Ah, é? Se a pessoa tiver mesmo que do outro lado, dá certo. Mas e se a pessoa tiver o Papai do Céu? Aí é muito difícil, não é? Mas sabe de uma coisa? Esses problemas lá no nosso coração, quando a gente não consegue resolver, e quando sabão nenhum consegue resolver, existe alguém que pode resolver. E esse alguém é Jesus. E sabe o que a Bíblia, a palavra de Deus nos ensina em Salmo 51:7? Salmo 51:7 diz: lava-me e ficarei limpo. Lava-me e ficarei limpo. Jesus, ele morreu lá na cruz pelos nossos pecados. A gente já aprendeu que Jesus é o Filho perfeito de Deus, que veio a esse mundo como um bebezinho, nasceu, cresceu, fez muitos milagres. Mas um dia ele morreu na cruz por causa dos nossos pecados. E é só o sangue dele que limpa o nosso coração da sujeira do pecado. Por isso, nós temos no livro de Salmo 51:7, Salmo 51:7, que diz: lava-me e ficarei limpo. Só Jesus que consegue limpar a sujeira do pecado do nosso coração. É só Ele que consegue tirar o pecado e todos os outros problemas e todas as outras coisas ruins do nosso coração. Mas eu quero ver quem que vai conseguir falar esse versículo junto comigo. Nós vamos começar com o endereço do nosso versículo no começo e depois no final. Então, vamos lá, 1, 2, 3 e... Salmo 51:7. Salmo 51:7. Então pense aí, será que você está com algum probleminha no seu coração? O que será que está acontecendo no seu coraçãozinho? Porque você pode falar com Jesus e falar: Jesus, meu coração está acontecendo isso, ou na minha vida está acontecendo tal coisa, eu preciso de ajuda. Tira esses problemas do meu coração e me ajuda. Comece a falar com Ele, porque Ele pode tirar a sujeira, tirar o problema do seu coração e pode também resolver os problemas da sua vida. Mesmo você pensando que você é tão criança, ou quem sabe tão adulto, Jesus pode ajudar você, porque Ele quer ser esse seu amigo, esse seu salvador, esse seu ajudador. E Ele também coloca pessoas na sua vida para te ajudar, para estar com você no dia a dia, porque Ele quer estar com você e quer também que você tenha bons amigos, para você não andar sozinho, mas para você ter uma vida limpinha e uma vida correta com Deus. Não é verdade? Nossa, mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem aqui tem muitos amigos? Eu? Tem muitos amigos? Mas pensa aí, põe a mão na cabeça. Põe a mão na cabeça e pensa. Você é um bom amigo? Né? Quando o seu amigo precisa de ajuda, você ajuda ele? Sim. É verdade. Sabe por que eu estou fazendo essas perguntas? Você ali com a tia vai contar a história, tá bom? Mas olha só por que eu estou fazendo essas perguntas. Porque a nossa história de hoje, ela vai falar sobre amigos, sobre amizade, sobre a gente ser um bom amigo, sabia? E a nossa história começa há muito tempo atrás. Vamos fazer esse junto comigo? Vai, põe a mão lá no dedão do pé. E aí quando eu
vez, a gente vai falar muito tempo atrás e vai subir na mão estralando. Tá bom? Então vai. 1, 2, 3. Há muito tempo atrás, quando Jesus estava chegando na cidade de Cafarnaum. Difícil, né? Olha de novo o nome, ó. Cafarnaum. Exatamente. E Jesus estava entrando lá na cidade. E quando Jesus chegou naquela cidade, uma multidão, pois faz assim, uma multidão ficou sabendo que Jesus estava lá. Então eles resolveram ir até onde Jesus estava, sabia? Mas a notícia se espalhou tanto assim pela cidade que chegou ao ouvido de alguns homens. Esses homens, eles tinham um amigo que precisava encontrar Jesus. E eles resolveram então aproveitar essa oportunidade e levar o amigo até onde Jesus estava. Mas como eu disse, Jesus ele foi em uma casa. E lá naquela casa como estava? Cheio de gente, é verdade. Muitas pessoas souberam que Jesus estava ali naquela casa. E a notícia chegou naqueles 4 amigos que resolveram levar esse amigo que precisava conhecer Jesus. Mas sabe qual era a dificuldade daquele homem? Ele não podia andar. É verdade. Ele não podia, mexe as pernas aí. Ele não conseguia andar. Ele era paralítico. E por isso ele tinha que viver assim, ó, deitado em uma cama. Já pensou como deve ser difícil ter que ficar deitado o dia inteiro na cama para não conseguir andar? Mas pela vida inteira não é legal. Hoje em dia tem cadeira de rodas naquela época. É verdade, naquela época não existia cadeira de rodas ainda, né? Então ele tinha que ficar deitado em uma maca, que era como se fosse uma cama. Mas sabe o que eu fico pensando? Que devia ser muito difícil a situação daquele homem, né? Mas sabia que nós passamos por algo pior ainda do que aquela dificuldade daquele homem? Um problema muito terrível. Sabe que problema é esse? É isso. É o problema do pecado. E o pecado é o que mesmo? Vamos fazer junto? Assim, pecado é tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu falo e tudo aquilo que eu faço que não agrada a Deus. É verdade. Depois a gente vai descobrir. Mas o pecado é uma coisa tão terrível, não é? E a Bíblia diz ainda lá em Romanos 3:23 que só a mamãe pecou e separada ela está de Deus. É isso que diz? É só o papai que pecou e separado ele está de Deus. Todos pecaram e todos nos trazem só por causa disso. É isso aí, a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram, incluindo, faz assim, cutuca eu e cutuca o amigo aí. Você. Todos nós pecamos e por conta disso, nós merecemos ficar assim, ó, longe de Deus pra sempre. Já pensou? Ficar longe de Deus, que é o Criador de todas as coisas. Ficar longe de Deus, que nos ama com um amor que a gente não consegue nem medir. Já pensou? Que terrível que deve ser? Porque Deus, Ele nos ama, não é? Faz um coração aí, amor. Faz um coração. É verdade. O amor de Deus é eterno. Não acaba nunca, a gente não consegue medir o amor de Deus por cada um de nós. E Ele nos ama tanto que Ele quer levar a gente para viver, sabe onde? No céu, que é a casa dele, um lugar especial onde não entra pecado. Já pensou? Por isso que o pecado é tão terrível, porque o pecado ele separa a gente daqui, ó, da casa de Deus, nos deixa assim, ó, longe, separado. Por isso que o pecado é um problema tão terrível, pior ainda do que a dificuldade daquele homem de não conseguir, mexe a perna aí, de não conseguir andar. E por isso, aqueles 4 bons amigos resolveram
Eles foram todos felizes, tentaram entrar pela porta. E deu certo entrar pela porta? Não deu certo. Eles tentaram entrar pela janela, na boa. Pela porta não dá, então vamos mudar o lugar. E eles conseguiram entrar pela janela? Não, porque a casa estava como mesmo que a gente falou? Lotada, tinha uma multidão naquela casa. Mas vocês acham que então, porque a casa estava lotada, eles não conseguiam entrar para lugar nenhum, eles iriam desistir? Não. Eles iriam embora dali e falar, bom, não deu certo, então a gente vai embora, vai para casa. Acham que eles iriam desistir? Não, nem um pouquinho. Sabe por quê? Porque aqueles 4 bons amigos, eles se importaram com o amigo paralítico que eles tinham. E eles não iam desistir. E eu fico pensando em cada um de nós. Sabe, se você já recebeu Jesus como seu Salvador, se você já tem Jesus vivendo na sua vida, você também precisa se importar com os seus amigos, se importar com eles e levar eles até Jesus. Sabia disso? Você precisa ser um bom amigo, testemunhando sobre a palavra de Deus para os seus amigos. Precisa falar da palavra de Deus, contar de Jesus para as outras pessoas, contar na sua casa, contar na sua escola, contar na sua rua, para os seus vizinhos. Você precisa ser um bom amigo falando de Jesus para as outras pessoas. Então, se você já tem aí, Jesus vivendo no seu coração, vivendo na sua vida, você precisa ser um bom amigo e levar os seus amigos, seus colegas da escola até Jesus. Quem sabe trazer eles aqui na igreja, falar sobre a Bíblia, não é? Olha só que legal. E quando a gente orar por eles, e quando a gente faz isso, mais e mais pessoas vão sendo alcançadas pela palavra de Deus. Que legal, não é? Por isso, se você já tem Jesus no seu coração, você precisa ser um bom amigo e não desistir de levar os seus colegas para Jesus. Da mesma forma que aqueles 4 homens, eles não desistiram de levar o amigo paralítico até Jesus. E sabe o que eles fizeram? Eles tiveram uma ideia. Sabe que as casas de antigamente, elas não eram igual às casas de hoje em dia. Sabe por quê? As casas de antigamente, elas tinham como se fosse uma escadinha, assim, bem do lado de fora, do ladinho da casa, que levava as pessoas, sabe até onde? Até o telhado da casa. Então, é verdade, eles tiveram essa ideia. Bom, vamos subir até o telhado da casa e lá a gente dá um jeito. E lá foram eles. Eu penso que eles devem ter ido com muito cuidado, não é? Para não derrubar o amigo. Já pensou se derrubasse o amigo? Então eu acho que eles subiram com muito cuidado e foram até o telhado daquela casa. E quando eles chegaram lá no telhado, sabe o que eles fizeram? Eles abriram um buraco. Vamos fingir que a gente está abrindo um buraco? Vai, finge, com cuidado, né? Porque a gente está no telhado da casa. Então vai, com cuidado, vai tirando, vai abrindo o buraco. Muito bem, então eles abriram um buraco. E eu fico pensando na cara das pessoas que estavam ali naquela casa. Como será? Pensa aí, se tivesse alguém aqui abrindo o telhado, qual seria a nossa cara? Seria uma cara o quê? De feliz? Eu acho que seria assim, o que está acontecendo? O que vocês estão fazendo? Eu penso que as pessoas ficaram lá embaixo naquela casa assustadas. O que está acontecendo? O telhado está abrindo? Quem está fazendo isso? Então, com muito cuidado, aqueles 4 amigos abriram aquele telhado. Olha o buracão que ficou naquela casa. E as pessoas ficaram assustadas, admiradas, pensando o que está acontecendo aqui nessa casa. Então, com muito cuidado, eles pegaram aquele amigo e foram descendo. Finge que vocês estão segurando a corda aí, vai.
estão segurando a corda e tem que descer com cuidado. Devagar, não faz rápido que ele vai cair. Vai, devagar, devagar. Eles foram descendo até onde Jesus estava. Olha só isso. Ai, e sabe, quando aquele homem chegou até onde Jesus estava, Jesus, ele viu a fé que aquele homem tinha. E por isso, ele disse: os seus pecados estão perdoados. Ai, é verdade. Mas sabe, quando Jesus disse aquelas palavras, sabe como as pessoas ficaram? Eles ficaram assim. Você escutou o que ele disse? Ele disse: os seus pecados estão perdoados. E ele pensa que é. Falando que os pecados deles são perdoados. O único que pode perdoar pecados é Deus. Ah, ele está achando que ele é Deus? Peraí. O que ele está pensando que ele é? E Jesus, ele conhecendo e ele sabendo de todas as coisas, ele disse algo muito importante. Ele disse: o que é mais fácil? Dizer a este homem: os seus pecados estão perdoados? Ou levanta e anda? E Jesus, então, para mostrar que ele era o perfeito Filho de Deus, sabe o que ele disse? Ai, será? Mas será que Jesus tinha poder para fazer isso? Jesus tinha poder. Jesus tinha poder para perdoar os pecados daquele homem e estava lá para ele levantar. Ele também multiplicou pão e peixe para várias pessoas, ele ressuscitou um homem morto. É verdade. E Jesus é o único que tem poder para fazer essas coisas. Jesus é o perfeito Filho de Deus que faz assim. Ele cresceu como um bebê, ele nasceu como um bebê, cresceu, fez tantos milagres, não é como vocês falaram, mas um dia ele foi pregado em uma cruz. É verdade. Mesmo ele não merecendo aquela cruz, porque Jesus ele nunca fez nada de errado. Daqui a pouco a gente vai descobrir. Jesus ele nunca fez nada de errado, mas mesmo assim ele foi pregado naquela cruz. E ele foi colocado em um túmulo. É verdade, colocaram Jesus lá naquele túmulo. E aí, ele foi morto? Foi? Não, depois que ele ressuscitou. Jesus ressuscitou? Depois de quantos dias? É verdade. E então, depois de 3 dias, Jesus ressuscitou. E aquele túmulo que onde estava o corpo de Jesus estava vazio, porque Jesus não estava mais lá. Jesus ressuscitou. Só ele que tem poder para fazer tantos milagres, assim como só ele tinha poder para resolver os problemas daquele paralítico. E por isso que Jesus, pensando e conhecendo todas aquelas pessoas que estavam ali dentro daquela casa, Jesus disse então aquelas palavras que estão escritas na Bíblia. E diz assim, vou falar, mas para que vocês saibam que eu tenho na terra autoridade, eu levanta E ora, pega a sua cama e anda. E será que aquele homem levantou? sim. Sabe que imediatamente aquele homem que antes vivia como? Paralítico. Aquele homem imediatamente levantou. E ele conseguiu fazer o quê? Então mexe as pernas aí. Imediatamente aquele homem conseguiu andar. E todo mundo ali naquela casa, que antes estavam assustados, pensando o que estava acontecendo, sabe como aquelas pessoas ficaram? Admiradas. E da mesma forma como aquele homem que tinha levantado, estava andando, eles começaram a glorificar a Deus, a agradecer a Deus por tudo que tinha acontecido naquela casa. Já pensou? Que história legal! Que milagre que Jesus fez naquele dia com aquele homem!
aquele homem paralítico, ele tinha 4 bons amigos que resolveram levá-lo até Jesus, que resolveram apresentar Jesus para aquele homem. Mas sabe que eu fico pensando que às vezes a gente está aqui e às vezes a gente ainda não tem Jesus vivendo no nosso coração. A gente ainda não pediu para que ele venha viver na nossa vida. Você já fez isso? Vai e pensa, não precisa falar. Só pensa aí, põe a mão na cabeça assim, isso. E pensa, você já pediu para Jesus viver no seu coração? Vir ser o seu Salvador? Porque às vezes a gente nunca fez isso. E aí a gente precisa reconhecer isso. E para isso a gente precisa fazer assim, ó, 3 passos. Vai, põe o número 3 na mão e vai, 3 passos. Sabe qual é o primeiro? O 3, assim. Sabe qual é o primeiro? Faz aí, primeiro. E aí eu ponho outra mão assim na cabeça. A primeira coisa é a gente reconhecer que a gente é pecador. Reconhecer que a gente faz coisas erradas, não é? Que a gente já nasceu com essa vontade de fazer coisas erradas. Mas o segundo passo, faz aí. Segundo passo, agora põe a mão aqui na testa e bate na outra mão. A segunda coisa, o segundo passo é crer que Jesus morreu há muito tempo atrás, mas que ele não ficou morto, que ele ressuscitou. Olha aqui agora. Ele não ficou morto, ele ressuscitou e ele está vivo. E sabe qual é a terceira coisa? Olha aqui os dois pra mim. Isso, chega de bater a mão agora. Exatamente, a terceira coisa é a gente fazer assim, ó. Pedir, falar, vem Jesus viver no meu coração. Eu reconheço que eu sou pecador. Eu creio que Jesus morreu para me salvar, mas que não ficou morto, que ele ressuscitou. E agora eu peço para que o Senhor venha viver no meu coração. Você já fez isso? Já teve esses 3 passos? Já? Sabe o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma oração. Então, fecha o olhinho, fica pensando aí. Se você já fez isso, ore pelos seus amigos que ainda não têm Jesus no seu coração. Ore para aqueles amigos da escola. Às vezes um primo da sua casa, ou algum vizinho, que ainda não sabe sobre Jesus, que ainda não tem Jesus vivendo na vida deles. Pense e ore por eles. Mas se você que está aqui hoje nunca fez isso, você pode fazer isso através da oração. Então a gente vai orar, tá bom? E se você nunca fez isso, pode fazer essa oração no grupo de vídeo. E depois pode vir até procurar eu, a tia Gaia, a tia Ângela, que a gente pode mostrar ainda melhor na Bíblia como você pode ter isso e ter a certeza de que Jesus vai estar vivendo no seu coração. Então vamos orar? Fecha o olhinho, junta a mãozinha. Isso, e vamos orar assim. Querido Deus, muito obrigada por mais essa noite bem especial. Nos ajude para que possamos ser bons amigos e levar Jesus aos nossos colegas da escola, de nossa casa, de nossa vizinhança e de todos os lugares. Que o Senhor